Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado, na companhia, é claro, do meu fiel escudeiro aí de todos os dias, Rafael Lara, que vai também trazer um giro em tempo real sobre o fechamento do mercado financeiro. São agora 4 horas e 35 minutos e a gente já começa então essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro. Após dia de volatilidade, Ibovespa opera em forte queda, abaixo dos 128 mil pontos. Os setores de tecnologia e mineração se destacaram no pregão de hoje, mas ações de shoppings, varejistas e construtoras despencaram após a divulgação da ata do Copom, que apontou uma possível aceleração no ritmo da alta da Selic. Então eu vou chamar agora o Rafael Lara para trazer um panorama, para a gente entender um pouquinho mais como é que está a Bolsa nesse momento. Rafa, conta aí pra gente. Tá certo, boa tarde, Hanna, boa tarde, espectador aqui do BMC Now. Hanna, de fato, hoje o mercado ele teve um dia ali de forte queda, inclusive mais tarde, quando a gente for analisar um pouco setorialmente, eu estou até curioso para a gente ver o impacto que o índice teve hoje com todas as notícias que acabou de dizer. Nesse momento, o Ibovespa opera ali numa leve queda de 0,55%, aos 128.549 pontos, mas vale lembrar que hoje ele chegou numa mínima ali de 127.803 pontos, enquanto no começo do dia ele estava numa máxima de 129.259 pontos. Hoje vai ser bem legal para a gente falar com os nossos entrevistados justamente sobre esse impacto da divulgação da ata do Copom, como ele interferiu hoje no desempenho do mercado, que, ao meu ver aqui, a maior alta por enquanto do dia está sendo com o Pão de Açúcar, ali numa leve alta de 3%, A gente está acostumado aqui a falar de altas de 7%, 8%, então vai ser bastante interessante hoje, Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais atualizações. Vamos dar um giro para saber como é que está o mercado lá fora, saber como é que estão as bolsas internacionais. S&P 500 operando com ligeira alta de 0,65%, Dow Jones com ligeira alta também de 0,41% e Nasdaq com mudou agora 97%. Vamos ver então como é que está o dólar nesse momento, que foi muito movimentado, o dólar operando aí abaixo dos R$4, nesse momento com queda de 0,91%, sendo comercializado a R$ 4,96. A gente vê também aqui o petróleo, barril de petróleo, com queda de 0,29%, sendo comercializado a pouco mais de $72. Eu vou voltar então, fazendo um giro, ainda de olho no mercado internacional. A companhia aérea norte-americana Delta Airlines informou que planeja contratar mais 1.000 pilotos até o próximo verão, conforme a demanda por viagens vai retornando. Sinal de que a situação vai melhorando por lá. Vamos agora até os Estados Unidos com a Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes sobre isso. Inclusive nós falamos aqui na BMC News ontem que diversas companhias aéreas precisaram cancelar voos, centenas de voos foram cancelados ontem por falta de pessoal, tanto na tripulação quanto de manutenção. Isso é reflexo, claro, da gradativa retomada das viagens e do ritmo aí da economia. Para voltar ao normal, a Delta anunciou a contratação de 1.000 pilotos até o próximo verão. Em abril, a Delta já havia sinalizado que retomaria essas contratações no meio do ano, uma vez que as reservas começaram a se recuperar a níveis pré-pandemia, começando aí com cerca de 75 pilotos em junho, por aí de junho a agosto, que faria essas contratações. A Delta disse que acrescentaria 13 programadores de tripulação e também supervisores para esse suporte às equipes. American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines e outras companhias aéreas reiniciaram ou planejaram retomar a contratação de pilotos este ano. O início da pandemia interrompeu essa linha de renovação das equipes, porque muitos pilotos e muitas profissionais da tripulação se aposentam, então tem que fazer essa renovação. Porém, com o início da pandemia, esse processo foi interrompido e agora está sendo retomado. Lembrando que o Congresso aprovou 54 bilhões de dólares em ajuda federal para as companhias aéreas. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News.
E antes da gente dar continuidade aqui no nosso BM Senal, vamos dar uma olhadinha, né, para saber quem está aqui no nosso chat. Aproveite, já compartilha aí com as suas famílias, com seus amigos também, para que todo mundo fique bem informado, para que todo mundo receba informação de qualidade sobre o mercado financeiro. Estou vendo aqui, ó, no nosso chat, o Digão já está presente aqui acompanhando toda a nossa programação. Vamos lá, quem mais? Eu tô vendo aqui que a Karen também está acompanhando as mulheres, né, participando. O Fernando Alexandre mandando um boa tarde. Boa tarde para você também, Fernando. Já compartilha aí também. E lembrando, gente, que o nosso portal, que já está no ar, está sendo alimentado aí de hora em hora com muita informação de qualidade pelo pessoal aqui da redação. Então já coloca lá como seu favorito para você sempre, todos os dias, você já clicar, já ficar bem informado e também compartilhar as notícias com os seus amigos. E a gente recebe aqui, né, no nosso dia para repercutir o Dia do Mercado Financeiro nessa terça-feira, a gente recebe o Thomas Gilbert, sócio da Golden Investimentos, e o Roberto Assad, analista técnico da Kinvo, trazendo aí um panorama sobre os números que se destacaram nessa terça-feira, dia 22 de junho, chegando aí pertinho do finalzinho do mês. E a gente segue então fazendo o nosso giro de notícias, agora falando do setor de saúde, né, que também se destacou bastante hoje no pregão. A Redditor informou que vai distribuir juros sobre capital próprio no valor bruto total de pouco mais de 156 milhões de reais, correspondentes a 79 centavos por ação ordinária. Do montante total será deduzido o valor dos dividendos obrigatórios do exercício social de 2021. O pagamento será feito em 5 de junho, tendo como base a posição acionária final de 24 de junho de 2021, sendo que a partir de 25 de junho as ações vão passar a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio. E agora a gente continua, né, fazendo o nosso giro por aqui. O grupo CSN, que reúne negócios de aço, mineração de ferro, cimento, ferrovia e energia, está prestes a fechar a compra da Cimentos Elizabeth, que pertence ao Farallon, ao fundo Farallon. O negócio avaliado em 1 bilhão e 100 milhões de reais e que deverá ser pago à vista já teve consenso das duas partes. A expectativa é anunciar o acordo antes do final ainda desta semana. A Companhia Siderúrgica Nacional, que controla a CSN Cimentos, confirmou que as tratativas com a Farallon estão, após informação do Jornal Valor, a informar, né, que o fundo e a companhia estavam em processo, em trâmite de negociações. O objetivo da CSN é figurar entre os líderes do setor, que tem a Votorantim Cimentos com 30% de mercado, seguida da Intersentiment com 15% e que também registrou oferta pública de ações na B3. O momento é bom para a indústria de cimentos no país, que enfrentou crise em 2015 até o ano de 2018, com uma retração acumulada de 27% nas vendas. O consumo se recuperou a partir de 2019, com aumento de 3,4%, mas no ano passado, estimulado aí pela autoconstrução, o mercado imobiliário cresceu 11%. As perspectivas para este ano, com a vacinação contra, a Covid-19 e a retomada da economia, são de alta de 5% a 7%. Então a gente segue aqui, com o nosso giro de notícias. Eu chamo o Rafael Lara, trazendo atualizações do mercado. Tá certo, Hanna. Bom, o governo estuda elevar a faixa de isenção do imposto de renda em 2 etapas para chegar a R$ 3.000 em 2023. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes avalia elevar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física de forma gradual, em 2 anos. De acordo com o jornal o Globo, o limite de R$ 1.900 subiria para pouco menos de R$ 2.500 em 2022 e para R$ 3.000 em 2023. A solução da equipe teria como objetivo reduzir o impacto da renúncia fiscal na arrecadação até que a atividade econômica se recupere por completo, conforme o avanço da vacinação contra a Covid-19.
Ao mesmo tempo, seria possível anunciar ali um horizonte para o cumprimento da promessa de campanha ali do presidente Jair Bolsonaro, né, que ele chegou a defender ampliar o limite para R$5 mil durante as eleições de 2018. Elevar a isenção de uma só vez para R$3 mil poderia então ter um impacto nas contas públicas de 2022 numa ordem de R$30 bilhões. A reforma em 2 etapas diluiria esse efeito sobre o caixa da União. Hannah. Tá certo. Rafa, tem mais uma informação aí, né, sobre a Braskem. Passa aí pra gente. Tá certo. A maior produtora de PVC no Brasil, né, que é a Braskem, está investindo R$400 milhões em suas unidades lá no estado do Alagoas, né, lá em Alagoas. É a companhia que encerrou definitivamente a extração de salgem na capital alagoana, após o solo ceder, retomou as operações na fábrica de cloro-soda em fevereiro, né, utilizando uma matéria-prima importada. Na outra unidade em Alagoas, né, em Marechal Deodoro, se prevê que vai executar 24 projetos de melhoria somente no ano de 2021. E na fábrica de PVC de Marechal, os projetos de melhoria concentram-se em atividades fundamentais para a produtividade, confiabilidade operacional e também a segurança, de acordo com a empresa. Já em Maceió, os investimentos vão permitir a retomada das operações, né, que está prevista para o segundo semestre deste ano. De acordo com a companhia, a produção integrada PVC e soda cáustica pode ajudar a movimentar cerca de 40 indústrias na cadeia produtiva da química e do plástico também, né, que geram cerca de 12 mil empregos entre os 2 municípios. Hannah. Obrigado, Rafa. E agora falando, né, um pouquinho sobre a Eletrobras, de acordo com o Ministério da Economia, a privatização pode custar cerca de R$100 bilhões aos cofres públicos, quando estiver, né, totalmente concluída. Segundo dados divulgados nessa terça-feira, a desestatização já é tratada como a maior privatização já vista no país e os valores que podem ser movimentados decorrem de oferta primária de ações, somada à parcela de pagamento de concessão pela renovação de contratos de hidrelétricas da Petrobras e a venda potencial de vendas das ações remanescentes. Atualmente, o governo possui cerca de 60% das ações da Eletrobras. Com a capitalização da empresa, né, esse percentual cairá então para 45%. A operação está prevista para ser finalizada em fevereiro de 2022. Enquanto isso, serão realizadas definições fundamentais sobre a privatização pelo Conselho. E ainda falando, né, sobre esse assunto, hoje pela manhã, a Paula Moraes e o Marcos Saravalli conversaram no BMC News com o analista Vitor Savioli, que fez uma análise sobre os impactos nas ações da Eletrobras. Vamos acompanhar então o que eles disseram sobre esse assunto. Falar um pouquinho de Eletrobras, deixa eu só atualizar aqui uma informação. A Eletrobras está realizando lucros aí após a aprovação da MP de privatização. As ações realizam lucro nessa terça-feira, após recentes altas provocadas pela expectativa de aprovação da medida provisória sobre a privatização da estatal, né? Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a medida por 258 votos a 133. A pergunta que eu queria fazer para vocês dois, né, em relação a essa aprovação, né? A gente sabe que agora vai ainda para a sanção do presidente. Mas vocês acham que o processo completo de privatização, a gente sabe que ele pode ser ainda longo, pode aí até demorar aí muito tempo, mas tem muito aquela questão também da judicialização, né? Eu queria saber quais são os impactos que vocês acham que a gente ainda pode ter nas ações da empresa. Você acha que o mercado já vem ali, já vinha precificando esse movimento como um todo? Vou começar primeiro com o Vitor, aí depois com o Marco. Bom, eu acho que, pelo menos a impressão que eu tinha é que essa privatização não ia sair, acabou saindo, que foi, de certa forma, muito bom. Não foi a privatização excelente que todo mundo gostaria, mas saiu, né? Eu acho que acaba sendo uma vitória para o governo nas pautas que ele tem. A gente sabe que aqui no Brasil nunca sai tanto perfeito quanto a gente quer, mas enfim, saiu. Eu acho que vai dar bastante oportunidade, principalmente para as outras empresas do setor comprarem ali partes da Eletrobras e administrarem melhor o ativo, bem como, né, a própria Eletrobras conseguir ter uma gestão mais eficiente, com menor influência do governo, ainda que ela possa vir a ter, né? Nessa pergunta aí que você falou sobre agora a judicialização, eu acho que muita gente entrou nessa ação para perspectivas mais de curto prazo, na tese que vai ser privatizado, e realmente foi, e aí a gente vê alguma realização de lucros,
porque, né, a principal tese de investimento de curto prazo se realizou. Agora, daqui para frente, tudo pode acontecer, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que sempre tem altos e baixos, que até o passado é incerto. Então, acho que está bem encaminhado, mas ainda pode dar muita discussão. Quem aí está se perguntando se dá tempo de entrar ainda, eu acho que até dá. Acho que o potencial que a empresa pode ter com uma excelente gestão, que já vinha fazendo algo melhor nesse sentido nos últimos anos, é a maior do Brasil, né? Então, acho que tem um potencial grande, mas não quer dizer que o investidor aqui terá a vida fácil. Então, tenha isso em mente. Ô Marco, antes de você falar, só vou atualizar aqui que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou agora, né, numa entrevista à CBN, que o processo de privatização da Eletrobras deverá ocorrer durante o primeiro trimestre de 2022. Então, só para a gente deixar claro aqui, declaração dada agora pelo ministro de Minas e Energia, está lá no nosso portal da BMC News, a reportagem completa ali, e aí ele fala que esse processo vai se dar por meio de emissão de ações diluindo o controle da União e fala que ocorre aí um dia depois da aprovação da desestatização na Câmara dos Deputados. Então, agora eu queria que o Marco, então, desse a sua opinião em relação a isso. Quem tem Eletrobras, teve uma pergunta agora há pouco aqui, Marco, tenho Eletri 3, pensando a longo prazo, mantenho na carteira ou não? Como que você avalia esse cenário? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender assim, a companhia hoje, ela já tem uma fotografia completamente diferente de 5, 10 anos atrás. Então é uma companhia muito mais eficiente, inclusive ela tem se destacado como uma das melhores pagadoras de dividendos. Então depende um pouco do seu perfil. Se está pensando em carregar para longo prazo, eu acho que é um bom carrego. Só olhar para esses dividendos projetados pode ser um atrativo. Agora, depender agora do próximo passo, né, realmente da oferta, depende da companhia, depende do Congresso, tem muita coisa que já foi encaminhada, já está no caminho, mas lembra também que qualquer oferta, né, depende também do mercado. Se a gente chegar lá em 2022 e tiver um cenário muito incerto, né, a gente lembra que tem eleições, tem muito efeito, né, risco pontual que pode acontecer, pode ser que não aconteça, pode ser que seja adiado, isso é bastante comum numa oferta, a gente vê realmente o que a gente chama de janelas, tudo indica que a gente vai continuar tendo uma boa janela para acontecer realmente uma oferta desse tamanho e bastante importante. Mas se olhar para longo prazo, eu acho que é um bom ativo para carregar e, consequentemente, a gente também tem esse potencial de ganho adicional, esse upside adicional no ativo. Então, eu acho que tem muito mais para ganhar se você investir agora, se você já é investidor, do que realmente eu vejo pouco downside no papel, né, daqui para frente. Então, temos notícias positivas, como o próprio ministro falou, né, acho que o próximo grande drive é que é a própria oferta que deve acontecer lá no primeiro trimestre do ano que vem. Mas lembrando, né, depende de todo mundo, nós aqui, quem está levando informação, analistas, congresso, mas também depende do mercado ter interesse numa oferta dessa e vai depender um pouco do ambiente naquele momento, né? Realmente vai ser um ano mais incerto, tende a ser um ano mais incerto do que esse ano de 2021. Né? Eu queria... São agora 4 horas e 52 minutos. Eu volto então com o Rafael Lara, né? A gente está caminhando para o fechamento do mercado aí nessa terça-feira. Rafa, dá um panorama para a gente como é que está nesse momento? Tá certo, Hanna. Bom, o mercado, igual eu bem te falei agora há pouco, né? Hoje ele teve um dia de queda depois da ata do Copom. Nesse momento, agora às 4h51, ele opera numa queda de 0,32% aos 128.852 pontos. Entre as maiores altas do dia, temos ali as ações do Pão de Açúcar, né, ali passando um pouco a casa da alta dos 3%, aí as ações da TOTO, CVC, Banco Inter e Hapvida entre as maiores altas. Já entre as maiores quedas, temos as ações da TIM, hoje liderando, né, o ranking ali das maiores quedas, a Cielo, a CCR Rodovias, né, a Ambev e a Cogna Educação ali fechando o nosso queridamente chamado de Z5 do dia ali, né, para quem gosta de Campeonato Brasileiro aí, né, o Z5 é a zona de rebaixamento do dia. Tá certo, Rafa. E Pão de Açúcar virando, né, de novo ao longo do dia e caminhando para um fechamento novamente alta, né? Exatamente, né? Isso vai ser até interessante a gente conversar um pouco com os analistas que a gente vai receber hoje, né? Aqui o Thomas e também o analista técnico de mais tarde, sobre justamente esse movimento, né,
das ações do Pão de Açúcar, que ontem a gente inclusive recebeu a Paola Mello, né? Ela falou um pouco sobre o interesse do Grupo Via em relação às ações do Pão de Açúcar, né? O que isso pode acarretar para os dois lados. Hoje o Grupo Via Varejo ali, né? O ex-Via Varejo, né? Que mudou de nome para Via, está com uma alta ali de 0,9% no pregão, né? Então é bastante interessante a gente ver um pouco essa movimentação, o que o mercado já está precificando ou não, que pode ocorrer, né? Ou às vezes é puramente especulação, enfim, é bem legal a gente trazer um analista para falar sobre isso, né, Hannah? É isso aí, é isso que a gente faz aqui no BMC Now, a gente sempre está trazendo analistas aí para comentar como foi o movimento do mercado. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso programa. Hoje a gente recebe o Tomás Gilberti, né, sócio da Golden Investimentos, para comentar o cenário do mercado de hoje com a gente. Thomas ou Tomás? Vou até confirmar com ele. É Thomas ou Tomás? Olá, tudo bem? Boa tarde. É Thomas. Thomas, então pronto, é Thomas. Thomas, Isso. Primeiramente, olha, obrigada, né, por estar aqui com a gente, conseguir um tempinho aí na sua agenda para participar aqui com a gente nessa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom, né, explicar às pessoas o que está acontecendo no mercado, uma ótica diferente, né? É muito importante escolher várias opiniões para o investidor formar a sua, né? Com certeza. E olha, Thomas, fica à vontade, pode falar o tempo que você quiser, fica à vontade aqui, sinta-se em casa. Vamos começar então, né, falando do dólar, né, que inclusive segue nesse momento operando, vou até dar uma olhadinha aqui, sendo comercializada a R$ 4,96, né, pela primeira vez. Você acredita que esse movimento veio para ficar? Vamos falar um pouquinho. O dólar é sempre complicado falar, mas está bem claro o movimento, né, do dólar no mundo e também no Brasil. O Banco Central americano surpreendeu na semana passada com um comunicado que pode subir os juros de forma antecipada, né, e isso fortificou o dólar no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos poucos emergentes, um dos poucos países do mundo também, que está subindo os juros. E quando você sobe os juros, né, como aconteceu com o Fed, que ameaçou uma antecipação da subida de juros, você acaba atraindo dinheiro para o seu país. Então, isso aconteceu no Brasil, de que, olha, se o Banco Central sendo mais duro, né, com relação à inflação, muito dinheiro voltou para cá, né, muito dinheiro que tinha ido para o México, para outros países emergentes, né, fazer a operação chamada carry trade, né, porque, por exemplo, o México, ele manteve os juros estáveis e o Brasil caiu bastante. Então, foi muito juros, muito dinheiro para o México. E quando o Brasil volta a elevar os juros novamente, esse dinheiro volta para o Brasil, né, atraindo capital, e aí você tem, né, esse fluxo positivo, esse fluxo benigno. Tem alguns gestores nos Estados Unidos que estão otimistas, sim, com o real, e à medida que o dólar, né, hoje o Jerome Powell falou, hoje à tarde, e nessa entrevista o Jerome Powell reiterou de que eles realmente, estão discutindo, mas eles vão continuar ainda com a sua expansão monetária, isso não vai sair tão cedo, vai comunicar ao mercado quando eles começarem a fazer, né, o chamado tapering, que você retira os estímulos por causa da crise do Covid, e isso acalmou os mercados. Então, e o dólar, ele arrefeceu contra outras moedas do mundo, hoje, né? E como o Brasil, saiu a ata do Copom hoje também pela manhã, e mostra uma ata que existe uma alta probabilidade da Selic subir 1% em agosto, né? Ou seja, a Selic de 4,25 para 5,25, você acaba atraindo mais capital para o Brasil, e aí você tem um ambiente extremamente benigno, né, para o real, e esse movimento, né, ele pode até continuar. E, tecnicamente falando, muitos fundos de investimentos, eles utilizam o dólar como hedge, né, como proteção. Tá? E nesses patamares abaixo de R$5, pode ser que muitos fundos sejam obrigados a estopar essas posições, né, compradas em dólar, com a ideia de hedge, de proteção no portfólio, e isso aí pode acarretar, né, reitero isso, quedas maiores com relação ao dólar aqui no país. Isso aconteceu, né, no ano passado, quando o real foi
bateu 4,80, o dólar bateu 4,80 aqui, né? Então é muita atenção, mas quando a gente tem uma revisão do PIB, que o mercado vem colocando no preço, né? Tem sempre aquele ditado, né, de economia forte, tem moeda forte, somado com o aumento dos juros aqui no país, e o Brasil sendo um dos poucos emergentes do mundo que está elevando juros, e visto também que a moeda do Brasil era a mais estressada entre os emergentes, se comparado à Turquia, então existe um espaço ainda bem interessante para o dólar enfraquecer. Mas lembrando, né, isso as informações que a gente tem hoje, com as expectativas de hoje, o próximo mês pode mudar, daqui a 2 meses, na verdade, vão mudar, mas é importante o investidor entender essa dinâmica, entender os motivos que estão levando o dólar agora a ficar, a operar de fato abaixo de R$5. Tá certo. Tomás, eu vou chamar aqui o Rafael Lara para participar da nossa conversa. O Rafa que sempre tem também muitas perguntas. Rafa. Certo, obrigado, Hanna. Boa tarde novamente, Thomas. Bom, Thomas, recentemente a gente viu, né, a Berkshire Hathaway anunciando um investimento de mais de 500 milhões de dólares no Nubank, né, uma ação lá fora que é vista como focada em valorização e não muito em dividendos, né, o que contrasta um pouco com a lógica do Warren Buffett. Né? Você acredita que está havendo uma mudança na metodologia do investidor no geral, agora focando mais em empresas, né, focadas na valorização da ação em si do que no dividendo? Na verdade, há uma análise mais profunda, né, de que há uma transformação dessa nova década, a questão mais digital, né, e uma questão mais democrática do acesso aos dados, né, e também de experiência do consumidor. A questão, né, do Nubank, né, no final dos contos, fica nítido essa mudança que os investidores estão adaptando nos seus modelos, né? De que você, com o Open Banking, que está para começar no mês que vem aqui no país, e a gente está falando de tendência, né? Algo de 5, 10 anos, você vai ter um ambiente mais competitivo e, de certa forma, as novas empresas, né? Elas, chamadas os incumbentes, em alguma interpretação, elas têm realmente uma gestão, uma estratégia diferente, e os investidores eles estão mudando, né, entendendo isso, né, e a questão do Warren Buffett, né, ser sócio da Nubank, isso só demonstra que até o Warren Buffett, né, mesmo com seus 90 e poucos anos, ele está mudando a forma que ele vê as companhias, e é muito importante também, né, e você reiterou muito bem isso, de que essas empresas não dão lucro ainda, né? Então, é quase uma esperança matemática. Olha, se você não dá lucro ainda, né, não tem dividendos, você não pode alocar muito capital, tá certo? Então, você ter essas empresas, né, digitais ou que não dão lucro ainda no portfólio, no pessoal tão pequeno, faz muito bem. É isso que os grandes investidores como Warren Buffett vêm fazendo. Isso chama a atenção de que é o seguinte, é uma tendência, né? Isso já está mudando bastante e a tendência é que isso continue, e é muito importante o investidor entender esses movimentos e ir adaptando os seus portfólios para, né, tender a colher frutos bons lá na frente. Tá certo, Thomas. E agora eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para o segundo semestre do ano, né? Quais devem ser os setores que o investidor deve olhar que devem performar melhor na segunda metade do ano, né? Agora a gente está em junho, quase chegando em julho ali. Olha, isso aí, a futurologia é sempre complicado a gente comentar aqui, né? Então é muito importante essa senioridade do investidor, dos telespectadores, né? Em ouvir todo o canal, o que é discutido aqui, né? Mas quando a gente olha racionalmente, né, no segundo semestre, olha, uma reabertura econômica, as companhias, né, de varejo, cíclico doméstico, que a gente chama, realmente vão performar, os lucros vão voltar, as vendas vão realmente surpreender, então, e isso chama a atenção. As revisões do PIB, se tiver alguma surpresa no PIB, ela será positiva, né? Então, isso tem empresas, né, em alguns modelos econométricos, de que, olha, existe uma alta correlação dos lucros das empresas com a elevação do PIB. Então, isso realmente, essas empresas cíclicos domésticos realmente chamam a atenção.
mas, no geral, as empresas que tendem, no final dos contos, o investidor está procurando crescimento, né? Então, a empresa que está crescendo, que está incorporando, veio à bolsa, fazendo fusões e aquisições, o grande apetite do capital, ele está nessas consolidações, e é importante o investidor se atentar principalmente para essas companhias que estão fazendo essas aquisições, crescendo de forma orgânica e também de forma inorgânica, né? Isso aí, essas companhias, elas caíram no gosto do investidor e é isso que ele vem procurando. Então, para o segundo semestre, é super importante estar ciente dessa nova dinâmica, né, dos investidores. Eu gostaria de repercutir um pouco sobre a ata do Copom, né, divulgada hoje mais cedo. Como é que você recebeu a comunicação do Banco Central? Você acha que veio num tom que o mercado esperava, né? Esse mercado que agora está fechando ali numa queda, ela veio um pouco mais dura. Qual foi a sinalização de uma mudança de comportamento aí, na sua opinião? O Copom, na ata, sinalizou uma elevação de 0,75 para a próxima reunião, mas ele deixou muito aberto, né? E à medida que o Banco Central for colhendo os dados da economia, da atividade, no último dado mensal do IPCA, os serviços foram uma grande surpresa, vieram muito forte. E como existe uma expectativa muito benigna para o PIB desse ano, o mercado está colocando na conta de que essa inflação vai continuar, essa elevação de preços, né? E o mercado está colocando essa probabilidade de 1%. Então, o Banco Central ele é nitidamente, né, dependente de dados, né? E o mercado está colocando de que vai ocorrer essa tendência de uma reabertura econômica, a vacinação acelerada, isso tende a intensificar. Então, tudo ocorrendo bem, 0,75 em agosto, segundo na própria ata, mas a depender de surpresas e tudo mais, o mercado está colocando uma probabilidade bem alta de que o Copom, né, suba mais 1% em agosto, a Selic indo para 5,25%. Tá certo. Agora eu vou passar aqui para a Hanna, que tem mais perguntas. Hanna, vai daí. Valeu, Rafa. Thomas, muitos bancos e gestoras já têm feito revisões do crescimento do PIB, passando aí dos 5% nesse ano. Qual a projeção aí de vocês para a atividade econômica e também em relação à divulgação da ata do Copom, né? Se ela altera de alguma forma o cenário para o PIB? Olha, o grande entendimento, no final dos contos, a grande interpretação que as pessoas têm que ter essa mudança que teve, né? De maio, no meio de maio para junho, de que o PIB virá forte, a inflação está persistente, existe uma inflação inicial, a inflação dos serviços com a reabertura econômica, ela já apareceu e a tendência é a continuidade disso. Agora o que o mercado vai discutir é a magnitude desses movimentos. Isso dependente de dados. Então, o grande ponto é, se tiver surpresa, será uma surpresa positiva, um ambiente benigno, isso realmente chama atenção e o grande ponto, a grande interpretação, a grande conclusão é um pouco essa. Tá certo. Thomas, a gente vai fazer uma leve pausa aqui para a gente dar continuidade, né, com o nosso giro de notícias. Agora falando de novo, né, do mercado brasileiro, a operadora Oi anunciou a segunda emissão de debêntures de sua controlada direta, a Oi Móvel, no valor de R$2 bilhões. As debêntures terão vencimento em 16 meses, contando da data de emissão e remuneração de 100% das taxas médias diárias do indicador DI mais 8% ao ano. A Oi segue em seu processo de recuperação judicial. E dando continuidade agora ao nosso giro, agora eu chamo o Rafael Lara, que tem detalhes sobre o aumento dos preços de insumos que estão afetando projetos de geração solar. Rafa, explica aí pra gente.
Exatamente, Hanna. Bom, o crescimento desenfreado dos preços das matérias-primas ocasionou um retrocesso em um período de 10 anos em queda do custo da energia solar, né, o que reduziu ali o interesse dos investidores no setor após um recorde, né, uma alta no ano passado, recorde. As empresas de energia solar hoje tiveram suas ações caindo mais de 18%, né, no comparado do ano, após terem triplicado o seu valor em 2020, de acordo com o Índice Mundial de Energia Solar. Na época, né, as empresas elas enfrentavam um aumento de custos de frete, de aço e do polio-silício, componente-chave na produção de painéis fotovoltaicos para a indústria solar. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o preço das bobinas de aço galvanizado por imersão a quente, usadas em molduras e estruturas de painéis solares, mais do que duplicou de valor desde o começo de 2020. Além disso, as tarifas de frete de exportação de contêineres na China subiram 41% neste ano e é exatamente isso que explica aí a queda das ações. Hanna. Valeu, Rafa. E a 3R Petróleo anunciou hoje a compra da Duna Energia pelo valor de 71 milhões de dólares. As ações serão transferidas do Banco BTG e outros acionistas minoritários para a 3R, de forma que a Duna Energia passará a ser a subsidiária integral da petroleira. O fechamento da transação está sujeito à aprovação do Conselho de Administração da empresa e também de seus acionistas. Antes da gente continuar, né, com a nossa entrevista, né, com o nosso bate-papo com o Thomas, vamos dar um giro pelo mercado. São agora 5 horas e 10 minutos, o mercado já fechou, a gente sabe aí que segue movimentando. Vamos com o Rafa, então, para saber como é que o Ibovespa fechou nessa terça-feira. Exatamente, né, Hanna? Agora são 5 horas e 10 minutos. O Ibovespa realmente ele ali assumiu sua postura de queda, né, numa queda de 0,40% a 128.744 pontos. Né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre a divisão setorial, né, que a gente teve bastante novidade aí, né, na divisão setorial. Se você pode ver agora na tela, né? Bom, todos os ativos ali no momento que a gente pegou estavam em queda de 0,44%, né? Os serviços financeiros uma queda de 1,09%, né? Os materiais, apenas os materiais, atendimento à saúde, energia e tecnologia da informação numa alta ali, mas ainda uma alta ligeira, né? Se você pega, por exemplo, compara com a queda do serviço de comunicação, que hoje caíram 3,86%, isso explica muito que a leve queda, entre aspas, né, do Ibovespa hoje de 0,4%, na verdade, foi muito abrangente, né, em vários setores ali, né? O índice quase inteiro vermelho aí na tabela que você pode ver na sua tela agora. E a gente pode, inclusive, daqui a pouco falar com o Thomas um pouco sobre, né, essas questões aí na divisão setorial. Hanna. Tá certo, então, vamos voltar aqui, né, a nossa conversa com o Thomas, que traz aí um panorama para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando, os telespectadores, para que todo mundo entenda de uma forma muito mais fácil. Mas agora a pergunta eu volto para o Rafael, que essa pergunta é dele, né, Rafa, sobre os setores. Exatamente. Thomas, hoje a gente viu o setor de comunicação, né, o serviço de comunicação caindo quase 4% hoje, né, 3,86%, justamente ali, né, com a queda ali nas ações da TIM, enfim, uma queda no setor como um geral. Você acredita que com a retomada econômica, né, isso pode estar impactando de alguma forma o setor de comunicação? Por que hoje, com a ata do Copom, ela justamente teve essa quebrada, né? A gente acabou de falar, por exemplo, sobre a questão da Oi, que hoje anunciou né, debêntures aí para a unidade dela. O que você acredita que deu impacto hoje nesse setor do mercado, Thomas? Sendo um pouco deixado de lado, né, pelo mercado em geral, e no final das contas é um setor que paga bons dividendos, né, no caso das ações da Vivo, principalmente. Agora, sendo bem sincero, eu, sendo bem humilde também, olha, não vi nenhuma notícia que justifique essas quedas, né, do setor de telecom, né, a não ser que possa justificar é questão realmente de pagamento de dividendos ou alguma correlação com a curva de juros, mas numa notícia específica, né, do setor, realmente não vi algo específico. Mas o que vem chamando a atenção também nessa questão da rotação setorial, que é super importante, né, de que hoje, né, o setor de material básico vai subindo bem, que inclusive anunciou um pagamento de dividendos, né, algo que eu chamo a atenção também é a curva de juros, né, de 10 anos dos Estados Unidos, que vem orbitando agora abaixo de 1,50,
né? Quando semana passada, quando saiu a decisão do Fed, e o Jerome Powell falou que ele realmente pode considerar uma antecipação da elevação de juros, a curva de juros vai ter 1,58, quase 1,60, né? Então, isso acaba beneficiando as empresas de alto crescimento, tá? E você pode observar, por exemplo, o setor de saúde, né, que tem um setor que negocia a altos múltiplos, né, uma curva de juros longa, acaba beneficiando essas companhias, né, o carrego do setor de saúde. E o grande destaque que o mercado vem ajustando os portfólios é um pouco em relação a essa curva de juros de 10 anos, de que à medida que ela continue calma, que ela continue com baixa volatilidade, continue orbitando abaixo de 1,50, é benéfico para as empresas de alto crescimento, né, de que tem um alto múltiplo, né, no valuation das suas ações, e é importante o investidor entender isso. Olha, se a curva de 10 anos subir, essas empresas de alto crescimento, de alto múltiplos, acabam sofrendo. Foi um pouco de semana passada, e agora vem essa rotação de volta, né, um pouco para as ações de growth, de crescimento. Então é muito importante o investidor, o mercado sempre está, no final dos contos, vai estar rotacionando um pouco entre os setores, né? Tá certo, Thomas. E agora eu gostaria de perguntar para você sobre a questão da renda fixa, né? A gente viu na ata do Copom e também na decisão do Copom na semana passada, né, na super quarta, que eles decidiram aumentar, por exemplo, além da Selic, né, o IPCA de 5,1% para 5,8%. Você acredita que a renda fixa, que era tida, né, no passado como algo extremamente seguro, só que ano passado ela teve ali um baque, né, com a pandemia, inclusive em alguns momentos até tendo ali um preço negativo, muita gente até tendo que, eu, por exemplo, tive que revisitar os livros para ver, é possível você perder algum dinheiro com renda fixa, né? Você acha que agora é o momento da pessoa voltar à renda fixa, ela voltar a acreditar, né, ali com o aumento, principalmente ali dos indicadores do Copom? Bom, na verdade, o que o investidor tem que sempre ter na veia é que ele nunca deva sair totalmente de renda fixa. A renda fixa é um grande portfólio, é o grosso do capital. O que ele tem que perceber é os vencimentos, né? Às vezes vencimentos mais curtos, vencimentos mais longos, né? E o tipo de indexador, pré-fixado ou pós-fixado ou indexado à inflação. E nesse ambiente que nós estamos passando, de que você pode ter surpresas inflacionárias, né? Olha, você ter renda fixas indexadas à inflação, ela cai muito bem no portfólio. Pessoa física, acho que é super interessante aproveitar as debêntures incentivadas, né? As debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda, sempre focar nas empresas AAA, de energia elétrica. E o investidor tem que, no final dos contos, fazer essa gestão do tempo, né? Porque quanto maior o vencimento dos títulos, né, você abre mão da liquidez hoje e recebe um prêmio de juros para estar naquele tipo de vencimento longo. Então, você fazer uma escadinha, né, cada ano um tipo de renda fixa, no final fazer uma média, vai muito bem, e mixar, né, o pré-fixado com o indexado à inflação, né, e o dinheiro mais de curto prazo, o pós-fixado, que ele vai aumentar à medida que a Selic ela vai aumentando até o final do ano. O mercado agora discute Selic, em que patamar a Selic vai fechar o ano? 6,5%, 7%, 6,25%, né? Então, o investidor ter esse equilíbrio, esse mix, é super importante e principalmente essa gestão no tempo, né? Precisa ter vencimentos curtos, medianos e longos. Tá certo. Agora, Hanna, vai daí. Muito obrigado, Thomas. Valeu, Rafa. Fica essa confusão aqui, mas a gente vai, Tomás, a gente vai aprendendo. Tomás, só para a gente finalizar aqui, queria que você deixasse suas considerações, né, para os nossos telespectadores em relação à movimentação aí do mercado. Não, bacana. Acho que o grande ponto, né, para o investidor é entender o atual cenário, que é um atual cenário mais benigno, né, e o investidor não ir contra a tendência. A tendência é esse cenário melhor, de um câmbio pode surpreender, o PIB pode surpreender positivamente, né? Você tem um portfólio equilibrado, uma gestão de renda fixa e uma gestão também de ações diversificado, né? Tendo isso com muita clareza para o investidor, para dormir tranquilo, para realmente rentabilizar o dinheiro de forma responsável,
segura. Isso são chaves muito importantes, né? Chaves de sucesso para o investidor. Então, isso aí é super importante realmente ter essa visão clara da realidade, ajustar e de forma diversificada. Tá certo, então. Então, queria agradecer a sua participação aqui no nosso BMC Now. Espero que você volte mais vezes, sinta-se em casa, não só para participar do Now, mas para participar também de toda a nossa programação. Eu que agradeço o convite e, sem dúvida nenhuma, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e, com certeza, até a próxima. Tá certo, então, Thomas, obrigada. E antes da gente seguir aqui, com o nosso giro de notícias... Opa, obrigada. Antes da gente seguir com o nosso giro de notícias, trazendo informação e também antes da gente receber o nosso próximo convidado, o analista técnico Roberto Assad, já aproveita, já deixa sua perguntinha lá no nosso chat das empresas que vocês querem, que você quer que o Roberto analise aqui com a gente. Lembrando também, que no nosso portal tem muita informação, tudo que a gente vai falando aqui também vai para o nosso portal, só que inclusive com informações atualizadas ali, tudo vai sendo atualizado. E agora a gente segue, com o nosso giro de notícias, A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, anunciou hoje toque de recolher e fechamento parcial do comércio. A decisão foi da Prefeitura do município na tentativa de conter o avanço da Covid na cidade. Com esta ampliação, os serviços, comércios e atividades econômicas podem funcionar com atendimento presencial até às 7 da noite, podendo retomar a partir das 5 horas da manhã do dia seguinte. A fiscalização vai ser intensificada como forma de evitar e acabar com aglomerações. O Banco Suíço de Investimentos UBS vê o maior número de pessoas sendo vacinadas contra a Covid-19 e elevou a recomendação para a Bolsa Brasileira. O documento emitido pelo banco cita as revisões de crescimento para a economia brasileira, com menor risco fiscal, expectativa de lucros das empresas e o preço em patamares convidativos. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal pautaram para a votação esta semana 5 propostas com relevância econômica e que têm alta chance de aprovação nos próximos 180 dias. Um deles é o despejo de locações de imóveis residenciais e comerciais em razão da pandemia, e o segundo trata do uso de estruturas industriais de produtos veterinários para a produção de vacinas contra a Covid-19. E ainda seguindo com o nosso giro, acionistas da Vivendi aprovam cisão da gravadora Universal Music. A empresa de mídia Vivendi autorizou o plano de realizar um desmembramento da Universal do restante da companhia, com 99% de aprovação pelos acionistas. A ideia é dar um passo para que a gravadora, a maior empresa do segmento de música do mundo, possa realizar a abertura de seu capital. A gravadora, que além de ter contratos com as cantoras Taylor Swift e Lady Gaga e também possuir catálogos de Queen e Beatles, comanda cerca de 40% do mercado de música gravada nos Estados Unidos e 30% de todo o mercado global. De acordo com os executivos da Vivendi, controlada pelo bilionário francês Vicente Bolloré, afirmaram que a listagem deve ocorrer em meados de setembro deste ano. E mudando um pouco de assunto, falando agora de agro, quem tem informações sobre esse setor é o Rafael Lara. Rafa, conta pra gente qual é a novidade do momento. Tá certo, Hanna. Bom, o principal motor de crescimento do primeiro trimestre deste ano pode perder o dinamismo e encerrar 2021 com PIB estável, depois de 4 anos consecutivos de crescimento. Diante da consolidação das estimativas de quebra de safra ocasionadas pelo baixo volume de chuvas, a consultoria MP Agro já reconsiderou para a estabilidade de seu cenário neste ano, que antes era de uma expansão de 2,5% a 3% do PIB no campo. O cenário poderá se agravar caso restrições para o uso de água por conta da crise hídrica sejam de fato adotadas e afetem ainda mais a produção de frutas e hortigranjeiros. Hanna. Tá certo, e o Nubank anunciou a seleção de bancos para IPO nos Estados Unidos. Veja na reportagem.
O Banco Digital Brasileiro entrou com pedido de propostas de bancos de investimentos para que eles comandem a sua oferta inicial de ações. Davi Vélez, fundador e presidente executivo do Nubank, já havia anunciado este mês um possível IPO a qualquer momento, mas que o lance não estava nos planos de curto prazo da empresa. As conversas da fintech, que tem entre seus acionistas a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, com os bancos americanos, mostram que os preparativos para uma estreia no mercado de ações estão em estágio avançado. A oferta do Nubank, avaliado em mais de 40 milhões de dólares, pode se tornar uma das maiores estreias de uma empresa sul-americana no mercado de ações, se igualando a outras ofertas bastante esperadas por investidores, como a corretora online Robinhood. As negociações ocorrem de forma sigilosa e a previsão é que o IPO aconteça até o final de 2022. E agora falando um pouquinho de varejo, né? O Magazine Luiza anunciou a conclusão da compra de uma plataforma de refeições, né? De entrega de refeições por aplicativo do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho, né? Sobre essa história com o Rafael Lara. Rafa, explica aí pra gente como é que essa plataforma vai funcionar. Exatamente, Hanna. De acordo com o comunicado, a Plus Delivery é uma plataforma completa especializada no delivery de diversos tipos de comida, né? Recebendo e gerenciando pedidos por meio de um aplicativo rápido, prático e seguro. Para o Magalu, o fato da empresa estar presente em mais de 30 cidades no Espírito Santo faz do app uma das líderes de entrega de comida no estado, né? A plataforma opera no modelo de unidades próprias e processos. No último mês, aproximadamente gerou 250 mil pedidos, né, preparados por cerca de 1.500 restaurantes parceiros. O Magazine Luiza estreou no setor de entrega de refeições em setembro passado, né, com a aquisição do aplicativo Ai Que Fome, com sede em Maringá, no Paraná, e que atende também 350 cidades com uma plataforma de 2 milhões de clientes e 17 mil restaurantes, movimentando cerca de 700 milhões de reais por ano. Hanna. Obrigado, Rafa. E agora falando, né, das criptomoedas, o Bitcoin tem o segundo dia, né, teve o segundo dia de forte queda, chegando a ser cotado aí a 30 mil dólares, caiu, né, sendo cotado abaixo desses 30 mil dólares que ele havia, né, sido negociado nos últimos dias. Pela primeira vez desde o dia 21 de janeiro, puxado também pelo anúncio do governo da China, pressionando sobre a proibição do comércio da moeda no país. A criptomoeda chegou a subir mais cedo, chegando a ser comercializada a pouco mais de 30 mil dólares, mas perdeu força ao longo do dia. O cenário é negativo também para outras moedas digitais. Os 50 maiores criptoativos registram queda, com exceção das stables. O Rafa que entende disso. Rafa, me ajuda aí. Stablecoins, que possuem cotação estável, gerando um recuo de quase 11% no valor total do mercado, que agora então já soma mais de 1 trilhão de dólares. E ainda falando, né, sobre criptomoedas, assunto aí preferido do Rafa. O Rafa entende muito aí sobre esse assunto. Vamos ver como é que está a cotação nesse momento aí depois desse dia agitado? Tá certo, Hanna. Bom, vamos lá. Primeiro acho que muito obrigado pelo grande elogio que você me mandou aqui. Bom, o Bitcoin hoje ele está numa leve queda, numa forte queda de 1,64% aos R$162.695. Hanna, de fato, como você bem mencionou, né, hoje ele tentou dar uma despontada no começo do dia, lembrando que o Bitcoin ele opera 24 horas por dia, os 7 dias da semana, né, todas as criptomoedas são assim, então ele tem ali um ambiente de muita volatilidade, né, hoje de manhã ele estava numa disparada, depois ele acabou caindo aí também, aqui no Brasil a gente sofre também com uma queda por conta também do preço do dólar, né, o dólar que hoje também está caindo ali 0,84% e isso impacta no valor do Bitcoin e das outras criptomoedas que geralmente são negociadas em dólar. Então, por exemplo, nesse momento está R$ 162.695, justamente por conta desse impasse, né, entre o governo chinês e as criptomoedas. Hanna. Valeu, Rafa, sempre trazendo, né, tudo que há de atualidade aí no mercado pra gente. E vamos dar continuidade aqui no nosso BMC Now. São agora 5 horas e 27 minutos. A gente recebe agora o Roberto Assad, analista técnico da Kinvo, que vai fazer aí a leitura do dia com a gente. Roberto, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a vocês, boa tarde a todos os telespectadores, espero que estejam todos bem. Opa, então vamos lá. Vamos começar? Se você puder compartilhar com a gente a sua tela, para que a gente consiga acompanhar, né, a explicação, o pessoal de casa consiga também acompanhar o gráfico, Claro. que aí a gente cria um dinamismo aqui. Tenha dúvida, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então, né? Já abriu direto aí no Ibovespa. Vamos analisar aí como é que foi o movimento do Ibovespa hoje nessa terça-feira. Começar com o pai de todos aqui, né? Isso. Vamos lá. Ibovespa aqui, assim, parece que vai dando um sinalzinho de cansaço no curto prazo. Segurou bem, né, naquela região próxima lá dos 131 mil pontos. E não vem, por enquanto, mostrando ainda muita vontade de romper essa região. Eu vejo que ele retoma de maneira mais clara um movimento de alta, se ele realmente conseguir ganhar essa região de 131 mil pontos. Né? Essa linha azul, vocês vão ver nos meus gráficos, até para quem não conhece, nunca acompanhou as minhas análises. Essa linha azul aqui é a máxima, tá, do período anterior que a gente tem aqui. A gente tem a linha vermelha que é mínima da semana anterior. Essa linha azul clarinha, para quem estiver visualizando, é fechamento da semana anterior. Tá? O que eu vejo no Ibovespa? A gente já começa a querer engatar um zigue-zague descendente, que é um dos critérios que eu gosto de seguir como tendência. Né? Eu utilizo essas 3 médias aqui para verificar qual é a força da tendência. A linha verde é a minha média de 8 períodos, a azul é de 21 e a laranja de 55. Gosto de trabalhar com essas 3 médias. Pelo critério de médias, a gente vê que num prazo mais longo o Ibovespa continua em tendência de alta, mas a gente já começa a perder um pouquinho de força, querendo engatar um zigue-zague descendente. E eu vejo, né, que se o Ibovespa vier a perder essa região, por exemplo, da mínima da semana passada, próximo aí dos 127 mil pontos e 500, ele abre espaço para uma correção um pouco maior. Tá? Então, não vejo ainda um sinal, por enquanto, pelo menos nessa semana, muito claro de uma retomada dessa alta. Tá? Se ele, por exemplo, a gente consegue desenhar aqui rapidamente, deixa eu tirar essa linha, eu consigo desenhar aqui para vocês uma pequena linha de tendência, né, que vai se formando aqui, se a gente quiser pegar pelas aberturas e fechamentos. Se ele conseguir romper com força essa região, pode mostrar a entrada de força compradora de novo. Mas, pelo que eu tenho visto em muitos papéis aí, dando já um certo sinal de topo, de cansaço de alta, eu acho que é possível que a gente tenha, sim, algum início de correção acontecendo, tá, no Ibovespa. E se isso acontecer no curto prazo, eu gosto de utilizar tanto topos e fundos anteriores, né, como sinal de suporte, como também utilizar a retração de Fibonacci, né? E aí, pegando a última perna de alta que o Bovespa fez, primeiro suporte Fibonacci coincide com uma região próxima de topos, né, de acumulação lá atrás, lá próximo da região dos 122 mil pontos, tá? Então, caso ele comece um processo de correção, eu acho que tem espaço para ele corrigir pelo menos aí até os 122 mil pontos. Se conseguir ganhar a região de 131 mil, abre espaço aí para continuar seu movimento de alta. Tá certo. Ó, antes da gente continuar aqui com a nossa conversa, para o pessoal que está nos acompanhando, já vão lá no nosso chat, já deixem as empresas que vocês querem que o Roberto analise aqui com a gente, para a gente trazer um dinamismo, né, aqui para o nosso BMC Now. Eu vou passar a bola, então, né, na verdade, chamar para a nossa conversa também, Roberto, o Rafael Lara, que sempre tem, né, muitas perguntas aqui comigo. Rafa, pode ir daí. Tá certo. Primeiramente, boa tarde, Roberto, ou quase boa noite, né? A gente está vendo aqui do estúdio, já está um pouco já anoitecendo aí. Roberto, hoje a gente viu aí como a maior alta do dia as ações do Pão de Açúcar, né? Que desde ontem a gente vem repercutindo aqui na nossa programação. Queria saber se você poderia analisar para a gente esse movimento, né? Depois justamente desse rumor de que o pessoal lá do Grupo Via, né? Os sócios do Grupo Via gostariam de comprar uma posição acionária maior no Grupo Pão de Açúcar. Sim, vamos lá. Já estava na lista aqui, entre os papéis que eu queria comentar com vocês hoje, né? Não tenha dúvida. O papel que depois que saiu a notícia, né, da separação, né, do Açaí, ele abriu aquele gap enorme, né, aqui entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, e desde então ele vem mostrando uma recuperação bem consistente, né? Vem trabalhando com zigue-zague ascendente, mostrando força, ameaçou, né, querer retomar um movimento de queda, principalmente aqui próximo do finalzinho de maio,
mas aí engatou uma perna de alta muito forte, muito interessante, tá? E o que eu vi de legal aqui? Começou a trabalhar com as minhas médias aqui emboladas, né? Que é um cenário geralmente um pouquinho mais complicado para buscar algum tipo de coisa. Porém, foi fazendo um canalzinho estreito, tá? Um canal bem estreito que a gente consegue ver como o papel fez, mais ou menos nessa região, nem chegou a trabalhar muito na parte de baixo. E a sinalização de ontem, com um volume bem interessante, inclusive, deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui fica mais fácil de visualizar no curto prazo. A gente teve dois picos de volume, né, nos últimos 2 dias, mostrando o rompimento desse canal, indo testar uma fronteira importante, né, que é essa região aqui dos R$42 aproximadamente, que eu acredito que se o Pão de Açúcar conseguir ganhar essa região dos 42, ele abre espaço para querer começar a querer fechar esse gap, né? Tem um espaço longo até lá, né? O gap está longe ainda lá, próximo aos R$65. Caso ele venha a romper realmente os 42, teria um espaço aí para uma alta aí de praticamente 50%, né? Não que isso vá acontecer e vá em linha reta, mas é pelo menos o que vai me mostrando a vontade dos compradores no momento, tá? Para a maneira que eu gosto de analisar o mercado, o rompimento da máxima de ontem aqui, próximo dos R$41, inclusive era um ponto interessante de entrada para o papel, tá? Caso realmente ele falhe nessa retomada que ele vem mostrando aqui para a gente e venha perder o fundo da semana passada, né, a região aqui dos 37,5 mais ou menos, aí esse cenário, pelo menos no curto prazo, se desfaz. Mas vai mostrando uma retomada bem interessante, mostrando bastante apetite comprador nos últimos 2 dias aí. Tá certo. E Roberto, eu até adorei que você até citou que tem uma lista aí de ações que eu gostaria de comentar com a gente hoje. Qual que seria a lista? Só para a gente já ir avisando o pessoal do chat aqui, para eles irem mandando, senão a gente vai acabar repetindo, enfim. Aí a gente já... Na verdade, assim, são papéis que eu estava visualizando, eu bati o olho em papéis do Ibovespa, que ainda estão em tendência, digamos assim, tendência de alta, e com um cara que possa ainda continuar o movimento. Como eu disse, tem muito papel que já está me mostrando algum sinal de cansaço para mim, pelo menos no curtíssimo prazo. Eu precisaria esperar mais alguns dias para ele tentar reverter esses sinais de cansaço. Mas, assim, alguns papéis que eu separei aqui, para o pessoal dar uma olhada, separei papel de Azul, né, que é um papel... É daqueles setores que tem muita gente buscando hoje em dia, né? Azul, BRDT3, Brasil Foods, BTOW3, papel da Eletrobras, eu acho que também, com tudo que está passando, a gente tem que falar, né? Dos papéis de Elet. Não tenha dúvida que eu acho que vai ter gente perguntando, né? Eu sempre separo, claro, né? Eu ia lhe perguntar justamente sobre o papel de Eletrobras, né? Eletrobras que está aqui no nosso holofote, aqui no nosso destaque da programação um dia inteiro, justamente por conta da MP, né? De tudo que envolve e pode alterar ali, né? O papel da empresa. Será que daria para você dar uma analisada aí para a gente? Que eu acho que deve estar com um gráfico muito bonito de se analisar. Vamos lá. Eu acho que quem bate o olho já entende que está em tendência clara de alta, né? Ele chegou a gerar alguns sinais aqui que poderia estar cansando, né? Meio que sinais falsos de que poderia querer perder um pouquinho de força, principalmente aqui, nesse dia, né? No dia 17 agora, teve um volume alto, chegou a ter uma queda no dia forte, né? Caiu 3,18%, mas com as notícias saindo, o papel abriu em gap já na sexta-feira e vai rompendo topos, né? Vai dando sinais de que quer continuar subindo. Começa a me preocupar um pouquinho, e voltando a discutir outras coisas de como eu utilizo o meu gráfico. Eu gosto muito de utilizar o IFR, né, para mostrar os níveis no mercado, quando ele já começa a mostrar sobre comprado, e eu gosto de buscar muita divergência, né, no IFR. Então, começa a ver o papel subir com muito volume, esses picos de volume, vai fazendo topos mais altos aqui, mas a gente já começa a ver nessas regiões de topos o papel já mostrando... querendo mostrar topos descendentes no IFR, que pode começar a mostrar divergência e um certo cansaço dessa alta, né? Então, no momento atual que o papel está, apesar de estar em tendência forte de alta, quem está posicionado pode ir protegendo a sua operação, dependendo, né, se for de curto prazo, como a pessoa gosta, essa coisa de stop, né, de trailing stop, por exemplo, como a pessoa vai conduzindo a operação, é uma coisa muito pessoal, né? Cada trader, cada investidor tem a sua maneira. Mas eu não vejo entrada aqui agora. Apesar do momento forte de alto que o papel tá, eu acho um tanto quanto arriscado. Eu gosto de fazer as minhas entradas, por exemplo, né,
sempre próximos, no mínimo, da média de 8 períodos, que eu gosto de pegar o papel, então, já com um zigue-zague a favor, né, no caso do zigue-zague de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, e aí sim, buscar compras próximas da média de 8 períodos e de preferência da de 21, tá? Agora, com o papel já subindo, ainda mostrando um certo sinal de divergência para mim, o IFR que já vem trabalhando esticado há algum tempo, pode acabar gerando alguma armadilha para quem quiser entrar agora, né? Então, eu teria um pouquinho de paciência, esperaria uma correção, né? Eu sou um trader que gosta muito, digamos assim, disso de esperar as correções dos papéis, né, de um ativo em questão, para pensar em entradas. Agora, é longe, para quem está posicionado, né, se quiser ter um stop mais conservador e tentar surfar o máximo que vai oferecer, seria justamente esse fundo que está muito bem marcado aqui, acho que todo mundo consegue visualizar na faixa da mínima, né, da semana passada, é dos 42,33. E de lá para cá ele teria que cair aí em torno de 12% para querer começar a mostrar, no mínimo, uma falha de tendência aí, tá bom? Tá certo, então. E agora, Roberto, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a Azul, então, né? Hoje, o gráfico aqui, a gente está dando uma olhada aqui no índice de maiores altas, maiores baixas agora do pregão. A CVC fechou como uma das maiores altas do dia, enquanto a Gol fechou com uma das maiores quedas, a Azul também. Então, acho que tem aí um ambiente setorial bastante interessante. Se você puder dar uma olhada nas ações da Azul aí, por favor. Vamos lá. O papel que está em tendência clara de alta para mim também, tá? Da maneira até que eu gosto de acompanhar o papel, era até possível uma entrada, tá? Para quem é mais agressivo, acima da máxima de sexta-feira, tá? Nessa faixa dos 47,38, mas eu gostaria de ter tido mais volume, né? Eu gosto muito de utilizar a confirmação por volume das entradas também para ficar algo mais interessante. O que eu começo a ver na Azul, mesma coisa, apesar de ainda estar em tendência de alta e não ter se desfeito, mesma coisa em questão de divergência, tá? A gente tem, ó, topos e fundos aqui, topos ascendentes, né? Ele continua marcando topos ascendentes aqui no preço, mas vai dando critérios de divergência para a gente também, mostrando já um possível cansaço. Importante chamar atenção, que eu considero divergência depois que eu começo a ver esses topos se formando, sendo que o primeiro topo deles já foi formado acima, né, da região dos 70, aqui no IFR de 9 períodos, tá? Então ele já pode começar a estar mostrando um cansaço, tá? E querendo mostrar uma correção. Só que ele só vira realmente, do jeito que está se comportando aqui, pelo menos desfaz uma tendência mais clara, né, de curtíssimo prazo de alta, se perder também o fundo da semana passada, lá próximo dos R$45, né? Divergência. Para quem é muito agressivo, por exemplo, e gosta de operar na venda, eu gosto de considerar a divergência com pelo menos 3 testes, né? Eu posso até mostrar depois para vocês, algo que eu vinha comentando bastante com o pessoal, o que é essa divergência de 3 testes, que foi, por exemplo, um fundo que foi muito legal de Magazine Luiza, que foi um ponto que eu vi de divergência com 3 pontos, digamos assim, desses 3 testes, que foi sensacional. Aqui eu tenho apenas 2, porque eu tenho 2 topos ascendentes, né? Como a gente consegue ver, e 2 topos descendentes no IFR. Para ficar mais claro, digamos assim, esse cansaço da alta, eu gostaria de ver mais um topo ascendente com o IFR continuando seguindo em baixa. Aí sim eu fico assim com o pé atrás para qualquer entrada, enquanto ele não fizer uma correção mais interessante para gerar novas entradas. Para quem está no papel, o fundo mais claro dele, não tenho dúvida, é da semana passada, perdendo essa região dos 45,20, mais ou menos, arredonda para R$45. Aí ele pode desfazer uma tendência mais clara de alta também no curtíssimo prazo. Tá certo. Vou passar agora aqui para a Hanna, que tem mais perguntas. Galera do chat realmente aqui bastante engajada, mandando bastante coisa. Hanna, vai daí. Valeu, Rafa. Ó, tô vendo aqui no chat, o Lucas Quevedo tá querendo saber aqui em relação à tendência de queda nas ações da Pose 3. Papel da Positivo, né? Isso. Acho que é o papel da Positivo. Positivo que está negativo atualmente, é isso? Se eu não me engano, inclusive, hoje no BMC Business, a Débora recebeu hoje o pessoal lá da Positivo, né, que falaram um pouco sobre a empresa. Então, para você que está ligado aqui na BMC News e estiver interessado aí na empresa Positivo, aí, né, em saber um pouco mais sobre ela, garanto que a entrevista foi muito boa. Legal, vamos lá. O papel que vinha de uma tendência de alta muito forte, né?
tanto pela inclinação dos preços, a gente viu que fez uma pernada de alta aqui entre mínima e máxima, lá de março até essa região mais ou menos de mais de 120%, né? Uma perna de alta realmente muito forte, continuou em tendência de alta. Agora, o que a gente já começa a ver? Apesar das médias alinhadas mostrando que para um prazo mais longo a gente continua em tendência de alta, ele já começa a mostrar um certo cansaço depois dessa alta, né? A gente consegue ver um pequeno pivôzinho de baixa, né, que é um início, assim, um fim de um zigue-zague ascendente e um início de um zigue-zague descendente se formando aqui. Para quem não sabe, não sei se todo mundo que acompanha tem, né, essa noção de análise técnica de pivô, esse tipo de coisa. O papel vinha trabalhando tranquilamente, com seu zigue-zague ascendente, fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui, apesar de não estar muito claro, a gente já vê um pequeno pivôzinho se formando, né, quando ele perdeu essa região, que é um primeiro sinal de que ele cansou e pode ter iniciado uma tendência de baixa. Assim sendo, eu não vejo, por enquanto, então, compras muito claras no papel. A gente já começa a trabalhar abaixo da média de 21 períodos, tentou retomar, né, deixa eu apagar isso aqui, ele até tentou retomar o movimento para cima da média de 21, não conseguiu confirmar e vai tentando testar agora a mínima da semana passada, né? Caso venha perder a mínima da semana passada, abre espaço para mais quedas e me indica um teste do último fundo do papel, lá próximo dos 11,30, 11,40, tá? Não vejo um cenário muito claro de compra por enquanto. Poderia pensar numa compra, caso a gente consiga mostrar para quem é bem agressivo e gosta de operar mais o price action, né, com poucos indicadores, ou seja, mais na movimentação dos preços. Aqui a gente tem uma possível linha de tendência de baixa aqui bem estreita, bem próxima, né, bem justa, o preço está trabalhando bem em cima dela. Se conseguir romper essa linha com força, voltando para cima de todas as médias, com volume alto, inclusive, é uma entrada mais arrojada, mas é possível. E aí, se isso acontece amanhã, por exemplo, vamos supor que a gente faça então um movimento que venha fechar aqui próximo dos 14, por exemplo, com volume acima da média aqui, tá? Um volume bem interessante, é possível aí sim tentar acreditar numa retomada do movimento de alta. Para quem gosta dessas operações de swing assim mais curtas, aí ficaria realmente com um stop mais agressivo também, embaixo da mínima da semana passada, e poderia pensar, né, ver o que o papel, como iria se comportar, né, ao testar de novo a máxima dele no ano, aí nos R$16. Mas por enquanto, para quem está de fora e está pensando em fazer uma entrada, o melhor é aguardar mesmo, tá? Entendi, ó. Vamos dar uma pausa aqui, Roberto, rapidinho, que o Rafa vai fazer um giro, né, pelo portal bmcnews.com. Rafa, vai aí, mostra pra gente o que a gente tem de novidade, o que tem de informação nova. Tá certo, então olha, para você que ainda não conhece o portal da BMC, né, o www.bmcnews.com.br, hoje eu chamo aqui pra gente, né, uma matéria aqui do Kleber Souza, né, sobre que apesar da recuperação prevista este ano, 2022 ainda preocupa os bancos, né? Ali uma análise ali do BTG Pactual também, né, que prevê um crescimento do PIB acima de 6% este ano. Uma matéria super boa, super ali, né, recheada de informação para você que quer estar sempre ali, né, ali com as últimas informações do mercado que podem importar para o seu bolso. Hoje a gente falou bastante também sobre ações de bancos aqui, né, sobre o setor financeiro, que ontem também já tinha tomado um certo baque. Então corre lá no www.bmcnews.com.br, Hanna. Então tá certo, vamos voltar aqui, né, fazendo a nossa análise. O Rafa falou agora há pouco que tem, mas a minha internet está dando uma carregada aqui. Rafa, tem pergunta no portal, é isso? Tem sim, inclusive eu gostaria até de lembrar, né, galera, a gente tem também a transmissão no portal, lá onde tem uma caixa exclusiva de perguntas, vocês sempre podem mandar lá, que a gente sempre tá de olho. E o Johnny Santana aqui perguntando se você poderia analisar pra gente o papel da TASA 4, né, Taurus 4, né? A gente, inclusive aqui na BMC, a gente cobre bastante, a gente falou esses dias no portal, na matéria que saiu ao fim de semana sobre a produção da arma GX4, né? Que, enfim, tá aí chamando bastante atenção no mercado para Taurus. Será que você poderia dar uma analisada pra gente aí, Roberto? Vamos lá, já tá na agulha aqui. Falando, vamos. Show de bola. Enfim, não vejo compra no curto prazo do papel, tá? Papel que vai trabalhando com zigue-zague descendente, já está trabalhando abaixo das médias, querendo alinhar todas as médias que eu gosto aqui para baixo, né? Ou seja,
A média de 8 já está abaixo da média de 55, a média de 21 também já está tentando, né, passar para baixo dela. A gente trabalha com zigue-zague descendente. Gerou hoje o que a gente chama de um inside candle, né, uma barra interna, mostrando diminuição de volatilidade, que é também, apesar da alta, mostra uma certa incerteza do mercado, né? Que eu vejo que se ele perder, né, apesar do baixo volume, se ele perder essa região aqui dos 22,50, ele abre espaço para continuar esse movimento de queda. É o que me sugere por enquanto, tá? Então, eu não vejo ainda compra, porque eu não consigo ainda... Eu tenho dois tipos de compra que eu gosto de ver no mercado, né? Uma que é a favor da tendência e outra tentando realmente, como eu estava falando, pegar divergências quando o papel já caiu bastante, se afastou das médias e começa a dar sinais de que cansou de cair. Eu não vejo, né, para comprar agora, não estou em tendência de alta mais no curtíssimo prazo, então não consigo ver uma entrada clara agora, e também não estou, digamos assim, bem esticado, né, lá para baixo, ou seja, o papel não está mostrando um cansaço para mim, para eu pensar em fazer algum tipo de entrada. Então, para quem está, digamos, está comprado no papel, está posicionado, se é para longo prazo, tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele está mostrando sinais que pode continuar assim caindo. Se ele conseguir mostrar força para fechar acima dos 23,50, voltar para cima de todas as médias, ele pode querer começar a dar sinais de uma recuperação, de uma retomada, mas ainda não aconteceu isso. E se ele voltar a perder essa região, como eu falei, dos 22,50, eu aposto aí num teste da região dos 21, mais ou menos, que se perdida abre espaço para mais quedas ainda, né? Se a gente for olhar para topos e fundos, aí a gente abre espaço para vir testar primeiramente essa região de topo anterior, aqui, ó, lá nos 19,50, e depois, possivelmente, aqui a região lá dos R$18. Tá certo, Roberto. Agora, aqui continuando com o chat do portal, né? O Swing Underline Trade Underline JP perguntando se você pode analisar o papel BRSR6, se eu não me engano, é o da Banrisul. Olha, só dando um chute. Né? Só dando um chute em cima. Não, acertou. É ele mesmo. Acertei? É isso mesmo, acertou. Deixou hoje, deve ter chamado a atenção dele esse baita pavio que ele fez hoje, né? Deixando um martelo aqui, em cima da média de 21 períodos. Ele mostra um cenário, deixa eu apagar essas linhas, são os estudos mais antigos, fazia tempo que eu não olhava a Banrisul, inclusive. É um papel que está numa tendência mais longa de alta, mas começa a mostrar um sinal, que é um dos sinais que eu considero bem complexos de se fazer entradas, né, no curto prazo, que é o cenário que a gente chama de alargamento, que é, ele vai fazendo topos ascendentes e fundos descendentes, né? Começa a dar... Tudo bem que isso aqui nem é um fundo ainda, né? Eu estou falando que é um fundo, mas ele é um fundo a confirmar se a gente vier a romper a máxima de hoje e retomar um movimento de alta. Para quem é muito agressivo mesmo, dá para pensar em algum tipo de entrada por ter deixado esse martelo com um volume legal acima da média, se vier a romper a máxima, né? E aí, apostando, né, principalmente num teste dessa linha de alargamento que ele vai fazendo, que ele está fazendo agora, né? Agora, é um trade de maior risco, já que, como eu disse, quando a gente entra nesse cenário de alargamento, né, de topos mais altos e fundos mais baixos, o mercado fica mais errático. Então, ele pode, muitas vezes, já era algum tipo de entrada, vem para quem trabalha com stop de uma única barra, acaba estopando, e no caso aqui seria um stop na casa de 4%, mais ou menos, e volta a subir, né? Ele fica num cenário realmente mais sujo para superar, digamos assim. Eu prefiro cenários mais limpos mesmo, ou seja, médias alinhadas e topos e fundos seguindo as médias para ficar mais claro. Mas, para um swing trader, né, que é, acho que como você falou, inclusive ele tem swing trader no nome dele, né? No nome. No nick. Tatuado na pele. Pronto. É o tipo de trade que eu acho que o pessoal fica gostando, né? Que é esse sinal de martelo, apesar de não ser um martelo verdinho, né? Porque acabou fechando abaixo da abertura. Está muito bem marcado, né? Testando a mínima da semana passada e voltando de maneira violenta, deixando um pavio enorme e com um volume interessante. Então dá para pensar num swing trade aí mais agressivo acima da máxima de hoje. Tá certo. Agora, o Johnny Santana, né, que mandou da Taurus, também mandou se você poderia analisar os papéis SAPR11, que eu acho que é Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná? Exato. Ele quer a 11. Beleza. Nossa, isso aqui eu brinco aqui, às vezes a gente devia fazer uma Olimpíada de memorização de ticker.
tem tantos que a gente acaba até esquecendo. Não, com certeza. Não, quando eu me focava mais em olhar só gráfico, mesmo não me preocupava muito com essa questão de fundamentos, para mim o ticker era o que importava, né? Sabia o ticker, às vezes o pessoal vinha falar o nome da empresa e a gente não sabia qual era a empresa, eu estava só com o ticker na cabeça mesmo. É normal. Exatamente. Vamos lá. Papel um pouco enrolado, apesar de estar mostrando um sinal, possível sinal de retomada, né, de alta. Por que enrolado? Porque as médias estão emboladas. A média de 8 está exatamente entre a média de 55 e a média de 21 períodos. E ele está fazendo também movimentos um pouco erráticos. Por quê? Fez aqui, vou desenhar para ficar um pouquinho mais claro. Fez essa pernada aqui de alta, que o papel vinha em tendência de baixa com zigue-zague descendente, e aí fez uma perna que rompeu o topo anterior, ou seja, ele entrou numa tendência, pelo menos por topos e fundos, indefinidas. Ameaçou tentar fazer um pivôzinho de alta, não conseguiu, caiu em linha reta, perdeu um outro fundo, dando indício que retomaria, né, uma tendência de baixa, e aí fez uma perna em linha reta rompendo o topo anterior, ou seja, o papel está uma confusão, está muito confuso. Agora, o que ele começa a mostrar? Fez uma perna forte de alta, né, e nessa correção, ele já começou a respeitar a média de 21 com a média de 8, com elas alinhadas já, e que quer que não, apesar de estarem ainda abaixo da média de 55, que eu gosto, né, também respeitou ela e fez 2 candles, né, que a gente consegue ver de maneira mais clara aqui. Deixa eu dar um zoom. Fez 2 candles seguidos, apesar da queda, né, de 2 dias de queda, né, fez 2 candles que mostram muita defesa compradora, né. A gente põe aqui, ó, essas 2 sombras aqui mostram que tem muito comprador, né, defendendo essa região. Então, para quem é muito agressivo e já considera essa perna que ele fez rompendo o topo anterior e esse respeito, digamos assim, em cima das médias principalmente na média de 21, né, já que usou a média de 8 mais como um filtro, dá para pensar que o papel vai retomar um movimento de alta e pelo menos testar a máxima da semana passada perto dos 21,30, rompendo, abre espaço para testar topos anteriores, como a região aqui dos 21,50 e também lá dos 22, tá? Agora, com toda essa pressão, digamos, essa defesa dos compradores aqui nessa região, né? Uma região que vai, digamos assim, entre os 21 e os 20,50. Se ele voltar a cair, perder essas mínimas, né? Principalmente a mínima da semana e a mínima da semana passada, aí o papel deve continuar fazendo esse movimento mais bagunçado que eu vinha falando para vocês aqui, tá? Aí realmente é ideal para quem está de fora, realmente continuar de fora esperando o papel ficar, digamos assim, um pouquinho mais comportado, né? Tá certo, Roberto. Bom, agora já são 5h55, a gente já está caminhando para o final do programa. Vamos pegar aqui mais duas ações, né, para análise aqui. O Swing Trade JP perguntando se você poderia analisar o papel da Minerva, né, BIF3. Vamos lá. BIF3. Mais um papel também que não consigo ainda ver um cenário legal de compra, tá? E começa a tentar alinhar as médias para baixo, a gente trabalha com topos e fundos descendentes, não vejo um cenário muito claro de compra, tá? Se ele voltar a cair e perder, inclusive, ele testou, né, já ontem a mínima da semana passada, mas acabou se segurando. Se ele tiver algum fechamento abaixo dos 9,50, ele me dá indícios que vai continuar esse movimento de queda. E aí deve testar pelo menos a região dos 9,36, seria o próximo suporte, perdendo os 9,36, eu vejo essa região aqui próximo aos R$9 como próximos suportes. Se começar a mostrar força para fechar acima de todas essas médias, a gente pode começar a tentar, daqui a alguns dias, ver se ele vai tentar reverter essa tendência, mas por enquanto não vejo nada a fazer no papel. Tá certo, Roberto. Bom, agora a gente já chegando aqui para o fim do programa, o Johnny aqui perguntou se você poderia analisar o papel da Klabin, né, a Klabin 11, a unit da Klabin. Vamos lá. A Klabin sempre está nos holofotes da gente. Sim. É um papel que eu já gostei mais, né? No momento está sofrendo um pouco também. Na verdade, vários papéis que estão ligados ao dólar, né, estão sofrendo mais nesse período.
acompanhando um pouquinho, né, essa volatilidade do dólar aí para baixo. O que o papel fez aqui que eu considero interessante, tá? Ele vem, é justamente o sinal que eu vinha falando para vocês, chamaram um papel que eu consigo mostrar isso para vocês aqui, apesar de estar próximo da média de 21 períodos, já dá para visualizar esse sinal. Tendência do papel é de baixo no curto prazo, seja pelo alinhamento das médias, seja pelo critério de topos e fundos descendentes, né? É só, para quem não consegue bater o olho e visualizar, né, esse critério de topos e fundos, é só ver. Não sei se todo mundo consegue ver onde eu tenho os Tzinhos aí, né? O T e o F marcando topos e fundos aqui. Porém, o que a gente vê nesse papel, que é o que eu chamo atenção, principalmente para quem gosta dos fundamentos do papel e gosta de compras de longo prazo, tentando acertar o fundo, que é o sonho de qualquer tanto trader quanto buy and holder, né? Comprar as mínimas dos movimentos, né? A gente vem os últimos 3 fundos do papel fazendo topos e fundos descendentes. Eu posso até considerar isso aqui praticamente um fundo duplo, né? Esse candle que fez na sexta-feira da semana passada com a mínima que fez aí no dia 7 de junho, tá? Apesar de ter perdido um pouquinho, isso aqui dá para caracterizar como um fundo duplo, tá? E o que a gente tem no nosso IFR? Aí sim, uma divergência de alta, ou seja, 3 fundos descendentes no preço com 3 fundos ascendentes no IFR. Para quem gosta de tentar compras com prazo maior e quer acertar fundo, né? É uma das coisas mais difíceis que tem, né, no mercado, é acertar realmente fundo. O rompimento da máxima de sexta-feira, que aconteceu ontem, a mínima de hoje já nem chegou lá, então nessa faixa aqui dos 28,80, 28,90, pode sim ter gerado uma entrada contra a tendência, tá? Deixar isso bem claro, uma entrada contra a tendência, e para quem visa um prazo maior é um ponto interessante, tá? Então, eu vejo uma chance do papel mostrar algum aumento de correção, tem uma boa chance, né, conseguindo realmente fechar acima da máxima da semana passada, e testar essa região de fundos e topos anteriores aqui próximo aos 27,11. Mas lembrando, para quem pensa em swing trade, é uma operação que tem mais risco porque é contra a tendência. Para quem pensa em posições de longo prazo, é um ponto interessante, pelo menos, para fazer algum tipo de entrada parcial aí e aumentar a mão, né, se for o caso, para quem gosta de trabalhar com essa questão de entradas parciais, não chamo de fazer preço médio, ainda mais em papel em tendência de baixa, mas para quem gosta dos fundamentos do papel e quer fazer entradas mais parciais, conforme... Diga. Oi, desculpa, é um ponto legal. Desculpa te interromper, eu estava adorando sua análise aqui, eu estava até perdido, o pessoal da produção me avisou aqui que a gente está estourando o nosso horário e ao vivo é assim mesmo. Então eu queria muito te agradecer, viu, a sua participação. Será que dá para você voltar aqui para a câmera? Será que tem como colocar aqui? Show de bola. Show de bola. E eu peço Roberto, desculpa, eu falo muito obrigado também. Não, fica tranquilo, aqui é bom isso mesmo, viu? Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no BM Senal, seja muito bem-vindo aí ao BM Senal, não só para participar aqui do nosso programa, mas também de todos os programas aqui da grade da BMC, né, Hanna? É isso aí, Roberto, espero que você possa voltar mais vezes aqui com a gente. Com certeza, eu que agradeço, é minha segunda participação, já fiz uma mais cedo também, uma vez, um mês passado, sempre que precisar estou à disposição de vocês. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Já me despeço, então, do Rafael Lara, né, que acompanhou aí todo o fechamento com a gente nessa terça-feira. E o BM Senal, então, fica por aqui. Fique agora, então, com o Analytics, com o Bo Williams. Eu vejo vocês amanhã. Rafael, pode dar seu tchauzinho aí pro pessoal de casa também. Então vou dar um tchau aqui pro pessoal, um beijo pra minha tia Vera, que sempre acompanha aqui no nosso chat também, pra Neide, que tá fazendo aniversário hoje. E amanhã a gente se vê, né, Hanna? É isso aí. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.